sensacional! Bem-vindo ao Show do R, e eu sou o R, e hoje vim contar para vocês um pouco da minha história. Como todo mundo sabe, todo mundo tem uma história, seja ela feliz, triste ou simplesmente mais ou menos. Ela teve um trajeto para chegar onde eu cheguei até hoje, mas posso dizer que minha história não é lá essas coisas. Pra falar a verdade, eu tô pensando em nem ter gravado esse vídeo, porque eu não sei se a galera vai gostar da minha história, porque realmente não é uma história lá que você vai adorar ouvir. Ela tem mais tristeza do que felicidades, porque minha vida era muito boa, que se tornou uma merda. Bom, eu nasci de uma família que não era muito rica, era uma família pobre, que foi se enriquecendo sozinha, sem minha ajuda, sem nenhum suporte meu. Naquela época eu tinha uma mentalidade de criança do cacete, mas não é porque eu era criança. Eu tinha mentalidade de bebê enquanto eu era criança de 7 anos aí. Eu queria chupar uma madeira, puta que pariu. Só que naquela época já deu tudo errado. Meu ouvido foi zoado, mas não foi zoado de propósito, porque alguém quis, nem nada. Existia um problema com leite naquela época, eu não podia tomar leite, que fazia alguma coisa com o meu ouvido, que fazia um pus, e meu ouvido ficava inchado, zoado. E minha mãe não sabia disso, ela sempre preparava leite de manhã e à tarde eu ficava com aquele ouvido todo zoado e ridiculamente machucado. Chegou quase a ter que fazer uma cirurgia, só que por algum milagre a cirurgia foi cancelada e não houve necessidade de cirurgia. Tipo, o ouvido se restaurou sozinho, mas mesmo assim, hoje ele tá zoado. Ele tá zoado de uma forma diferente. Podemos dizer que eu só consigo ouvir o que soa mais alto no lugar barulhento. Por exemplo, se você vier comigo e tentar falar comigo na balada, por exemplo, onde tá tocando música barulhenta e tal, eu não vou conseguir te ouvir. Por quê? Porque meu ouvido tá zoado. Meu ouvido, ele não consegue ouvir o que você faz, ele só consegue ouvir o que soa mais alto. Ele só consegue ouvir uma coisa só, e não várias coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, ele consegue ouvir, mas tudo que se junta se torna barulho, se torna uma confusão. Não dá pra entender. É isso que eu quero dizer. Não dá pra entender o que você tá falando. A pior coisa pra mim, então, é conversar no meio de barulho. Eu não consigo entender nada, meu ouvido é horrível. Eu tenho que aproximar o ouvido pra conseguir entender. É engraçado que todo youtuber tem algum problema, né, produção? Tipo, tem o youtuber que é daltônico, tem o youtuber que é vesgo. E agora tem um youtuber que tem problema de ouvido. Bom, eu posso dizer pra vocês que a minha infância na escola não foi fácil. Tipo, eu já fui pra todo tipo de escola, das melhores até as piores. Acho que eu fui em 12 escolas diferentes. Eu posso até falar o nome de todas elas. Deixa eu ver, eu comecei pelo Morumbi, eu repeti o primeiro ano no Morumbi. Depois eu fui pra Mackenzie, depois pro Pentágono, depois pro Fernão Gaivota, depois pro Colégio Internacional, depois pro Supletivo, depois pra uma escola lá do governo. Já contei umas 7 escolas aqui, né? Já é bastante. Depois pro colégio padrão. Então 8 escolas. Não foram umas 12 escolas, foram umas 8. Mas tipo, em quase todas eu consegui repetir o ano pelo menos uma vez. Teve escola que eu repeti umas 3 vezes de ano. Puta que pariu. E você tá falando, pô, mas você não queria estudar? Qual que era o seu problema, caralho? Pô, meu problema é o meu ouvido. Eu não conseguia ouvir direito. Eu tava zoado. Imagina só, você tem um aluno que tá numa sala barulhenta e o professor tá lá passando aula, tal, pá. O que o aluno vai ouvir? Vai ouvir barulho, ele não vai ouvir o professor. Ele não vai conseguir entender o que ele está dizendo na lousa se ele não consegue ouvir o professor. Então você deve ter imaginado que minha infância foi terrível a partir daí. Imagina só, um aluno que não consegue ouvir o professor sem saber, porque é uma criança inocente, com mentalidade de criança, com mentalidade infantil. Eu tinha 14 anos, eu ainda queria mamadeira. Mamãe, cadê a mamadeira? Eu ainda quero mamadeira, tá? Sem falar também que eu tinha déficit de atenção, mas não era um déficit de atenção qualquer, era por causa do ouvido mesmo, né? Eu acabava dormindo em sala de aula de tanto tentar entender o que o professor falava e nunca consegui. Então eu passava o tempo da sala dormindo, né? Não tinha o que fazer. E com isso vinha o castigo. Que castigo era esse? Eu era punido com castigo, eu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia sair com os amigos. Acabei me tornando uma pessoa terrível, terrivelmente infeliz. Ao longo de muito tempo, muitos anos sofrendo de castigos e castigos em seguida. A cobrança para passar de ano era cada vez maior, porque a minha idade subia cada vez mais e eu não conseguia fazer as coisas direito. Tinha aula assim que eu conseguia ouvir e tal, mas era difícil, porque era raramente que tinha aula que tinha silêncio na sala de aula, entendeu? E finalmente, quando eu cheguei aos 19 anos, eu cheguei no terceiro colegial. Foi difícil pra caralho. Sério mesmo, foi difícil chegar no terceiro colegial. E consegui passar com um pouco de dificuldade, mas consegui. Os primeiros anos eu passei meio que forçado por causa da minha altura. Digamos que eu era o gigante da sala de aula. Ninguém ia querer ver um monstro na sala de aula com um bando de baixinhos. Pô, iam fazer um bullying no monstro, velho. Tô falando de mim, tá? Se é que você me entendeu. Eu era alto pra caralho na época. O BR era mais alto que o professor, cara. E a partir dos 19 anos que eu resolvi criar um canal aqui no YouTube. Acho que foi nos 19 ou 20 anos, né? Acho que tá mais pros 20 anos. Passando dos 19 pro 20. Eu resolvi criar um canal aqui no YouTube.
Ele se chamou Espeto BR. No começo, porque ele foi criado em 2007. Em 2007 meu nick era Espeto BR, então não existia Show do R. Show do R começou a existir a partir do 2011, se eu não me engano, ou 2010. 2011. E em 2011 nasceu o Show do R, o que vocês tanto conhecem. E você sabe o que aconteceu, né? Eu comecei minha trajetória a partir daí, crescendo de pouquinho em pouquinho, até chegar a virar Machinima. E quando eu virei Machinima, eu acreditava que podia cumprir a minha meta, mas não cumpri. Vamos falar primeiro antes do Machinima, como funcionava. Bom, era assim, eu fazia vídeo tranquilamente, só na minha, eu não ligava muito pros grandes youtubers, eu até ligava assim, mas só mais assistia do que tentava entrar em contato com eles e tal, entendeu? O meu objetivo era encontrar o Edu, né? Pra entrar no Machinima. Bom, de alguma forma milagrosa eu consegui me contactar com o Edu. Ele falou que eu tô há muito tempo tentando fazer o negócio e ele me chamou. Porque ele viu que eu tinha experiência com o YouTube, ele viu que eu tinha muito tempo com o YouTube. Então, pô, o cara tá 1 ano e 7 meses fazendo o trabalho dele sem parar. Você acha mesmo que o cara vai parar agora e não vai dizer que quer entrar no Machinima? Claro que ele vai, né? Então, beleza, foi aí que aconteceu. Eu entrei, depois de comentar num vídeo do Edu, que eu tava concordando com ele e tal. Porque realmente o Edu é um cara assim que tem razão na maioria das vezes. Eu acho que ele tem sempre razão, ele nunca tá errado. Eu nunca vi um vídeo dele falando alguma coisa que ele estivesse errado. Também porque é um cara tranquilo, de boa. Eu nem sei porque eu tava nervoso na época de falar com ele, mas eu tava. Bom, eu consegui entrar em contato com o Edu e ele me passou o contrato, assinei e entrei no Machinima. E aí eu cheguei pra mim mesmo e falei, agora que eu chego a 10 mil inscritos no fim desse ano. Eu tenho 5 meses pra fazer isso. Melhor dizendo, eu tenho 4 meses e 6 dias pra cumprir este objetivo. Estou com a moral baixa. Sem falar também que eu entrei numa confusão esses dias no Twitter. Eu só tenho a dizer que a culpa foi minha, porque eu tenho alguns problemas que confesso que existem dentro de mim e que eu tenho que aprender a lidar com eles. São problemas que eu tenho que aprender a lidar com eles e que ainda não lidei. Há uns 2 ou 3 meses atrás surgiu um bug no YouTube e todo mundo perdeu visualização. Meu canal perdeu muita visualização. E a partir daí eu já comecei a me desanimar cada vez mais. Minha moral começou a cair, eu perdi toda aquela credibilidade que eu tinha antes, porque eu comecei a enlouquecer. Eu comecei a perder o respeito por mim mesmo e por algumas pessoas. Sim, admito, eu perdi um pouco de respeito porque eu comecei a sentir inveja. Só que eu acreditei por um segundo ridículo da minha vida que a inveja fosse um sentimento sincero que poderia ser revelado. Não poderia, não. Revelar inveja pra uma pessoa machuca, se é que você me entende, né? Pois é, eu machuquei alguma dessas pessoas. Não fisicamente, mas metaforicamente. Ou se é que foi verbalmente, porque usei verbos. Espero que as pessoas que sofreram por isso me perdoam, né? Um dia. E que reconheçam que eu não sou uma pessoa ruim no fim das contas. Algumas pessoas já me perdoaram, sim. Só que algumas ficaram em silêncio, ficaram quietas. Aí eu não sei a resposta delas. Você fica com aquele sentimento de culpa em silêncio, porque você sabe que o cara tá escondendo alguma coisa ali, então não deve ser bom. Bom, aos 19 anos eu escrevi um blog, porque nesta época, aos 19 anos, eu sofri bastante. Eu sofri bastante porque eu criei o canal e mal comecei a trabalhar no canal, fiquei tão focado no canal que eu perdi o computador para meus pais. Meus pais tiraram o computador de mim e eu tive que parar de fazer vídeos. E comecei a escrever meu sofrimento num caderno. E esse caderno tem o título de Nota da Raiva e da Dor. Só que não tá completo e não precisa nem estar completo. Aquilo foi mais para extravagar toda a raiva dentro de mim num caderno só. Bom, eu acreditei que por tudo que eu passei um dia eu teria o que eu acreditava merecer, mas eu não sei se eu mereço. Não é porque você passou por muito tempo difícil da sua vida que você vai conquistar alguma coisa um dia. Não é porque você passou fome que você vai conseguir comida. Não é porque você passou sede que você vai conseguir beber alguma coisa. A vida é injusta. Bem-vindo ao mundo. O mundo que eu encaro e o mundo que eu tento encarar. Bom, gente, essa foi a minha história em um vídeo. Não se importe de divulgá-la se você quiser. E para terminar o vídeo, eu vou citar a filosofia do sucesso. A filosofia que eu acredito que vai me trazer sucesso um dia. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se não pensar que era a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente. E tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa, aos fortes nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei.